Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo, vou fazer mais uma aula com vocês hoje sobre máquinas térmicas para o CAUNI, tá certo? Uma revisãozinha com exercícios voltados à resolução desse tema, máquinas térmicas, né? Máquinas de Carnot, como é que a gente calcula o rendimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, gente, vamos começar com nossos exercícios aqui. O primeiro exercício é de PAS 2018, tá bom? Vários helicópteros empregam motores que podem ser aproximados por um ciclo termodinâmico de Brayton. O ciclo de Brayton ideal, representado no diagrama pressão versus volumes a seguir, apresenta 4 transformações. De 1 a 2, uma compressão isentrópica. De 2 a 3, uma entrada de calor isobárica. De 3 a 4, uma expansão isentrópica. E de 4 a 1, uma saída de calor isobárica. Tendo como referência as informações precedentes e considerando um motor que opere no ciclo de Brayton entre uma fonte fria de 300 Kelvin e uma fonte quente de 1000 Kelvin, em condições ideais, julgue os itens de 1 a 3 e assinale a opção correta no item 4, que é do tipo C. O que ele quer que a gente mostre, né, gente? As perguntas seriam essas aqui, ó, para você julgar se está certo ou errado, tá bom? 1. A eficiência do motor é superior a 70%? Na transformação de 1 a 2, não há troca de calor? Considerando-se ideal o gás do motor, o trabalho produzido na transformação de 2 a 3 deverá ser maior do que 700 NCP, em que N é o número de moles do gás e CP é o calor específico à pressão constante do gás, né? Então, ali embaixo a gente ainda só coloquei o 300 e o 1000 Kelvin para a gente lembrar quais são as temperaturas da fonte quente e da fonte fria, tá bom? Então vamos começar a resolução do exercício pelo primeiro lá em cima, tá bom? Qual seria então a eficiência desse motor de Brayton? Ela é superior a 70%? Como é que você faz isso? A eficiência de um motor, né, se ele operar em condições ideais, né, a gente puder considerá-lo como motor ideal, ele vai operar segundo uma máquina de Carnot. E a máquina de Carnot a gente pode calcular o rendimento dela a partir das suas temperaturas, da fonte quente e da fonte fria, tá certo? Como foi dado isso pra gente, é o jeito mais simples nesse caso. Então, o rendimento de uma máquina térmica que opera em condições ideais, no caso a máquina de Carnot, né, seria dado por 1 menos T2 sobre T1. T2, temperatura da fonte fria. T1, fonte quente. Sempre o número que fica em cima dessa fração aí é menor do que o número que fica embaixo, tá certo? E sempre dado em Kelvin. Sempre tem que ser calibrado em Kelvin. Então vamos lá. Nesse caso, 300 Kelvin e 1000 Kelvin para fonte fria e fonte quente, tá certo? Quando você substitui esses valores, ficaria aí 3 sobre 10, né? 1 menos 3 sobre 10... tirando o mínimo aí, ficaria 7 sobre 10, 0,7, que é o equivalente a dizer que é de 70%. Agora repara na pergunta, ele quer que você julgue, a eficiência do motor é superior a 70%? Nesse caso ela foi igual a 70%, então não é superior, ela é igual, portanto o item está errado, tá bom? Item 2, na transformação de 1 para 2, não há troca de calor. Olha bem onde é que está a transformação de 1 para 2, né? Concentra aí. Essa transformação foi citada no texto, que é uma transformação isentrópica. O que quer dizer isso? É uma transformação onde a entropia do sistema permanece constante, tá certo? Então, se ela é isentrópica ou a entropia permanece constante, tá? O que acontece, né? Para a entropia permanecer constante, significa que o ΔS, que é a variação da entropia, é zero. E como a variação de entropia é dada por Q sobre T, para o lado esquerdo aí ser zero, é porque o lado direito tem que ser zero. Como a temperatura não pode ser zero, né, seria 0 Kelvin, a gente não chega a isso, é o zero absoluto, o Q aí teria que ser zero. Portanto, não há troca de calor se a entropia for constante, se for a transformação isentrópica, tá certo? Nesse caso, o Q sendo zero, o item está correto, tudo bem? Então, a transformação de 1 para 2, não a troca de calor, ok? Item 3. Considerando-se ideal o gás no motor, o trabalho produzido na transformação de 2 para 3 deverá ser maior do que 700 NCP, em que N é o número de moles do gás e CP é o calor específico à pressão constante do gás. E aí, esse trabalho vai ser maior ou menor do que esse valor aí? Como é que a gente faz isso? Então vamos concentrar aonde ele pediu para a gente concentrar, que é na transformação de 2 para 3, tá certo? Então, em qualquer uma das transformações, a gente tem que valer a primeira lei da termodinâmica. Então, a gente pode colocar, essa transformação, repare que a pressão é constante, ela é isobárica, tá certo? Então, a gente colocando a primeira lei da termodinâmica aí, ΔU é igual a Q menos o trabalho, a gente pode pegar só nessa região de 2 para 3, né?
Então eu faço ΔU de 2 para 3 é igual ao calor trocado de 2 para 3 menos o trabalho de 2 para 3. Lembrando, o problema te pede o trabalho, ele é maior ou menor do que aquele valor que ele está te dando lá em cima, tá bom? Então, se a gente isolar o trabalho aí, você vai ver que o trabalho é igual ao Q, né? Vou passar o trabalho pelo lado de lá e o ΔU pelo lado de cá. Então vai ficar QP menos ΔU 23. Por que eu troquei o Q23 por QP? Porque o calor de 2 para 3 é um calor que ocorreu a pressão constante, por isso que eu chamei ele de QP, o calor a pressão constante, tá bom? E aí, se você agora abrir a formulazinha, o que é o calor a pressão constante, né? O calor que você dá sem variar a pressão. Seria MC ΔT, tá certo? Mas você mexendo com gás, a gente pode trocar esse MC, né? Fazer algumas coisinhas lá, algumas modificações para escrever a formulazinha como se fosse a fórmula para os gases, que ficaria N de número de mols, Cp, que é o calor molar a pressão constante, vezes a variação de temperatura, ΔT, menos o ΔU 23, tá certo? Como a variação de temperatura de 2 para 3 ali, tá certo? É igual à variação entre a fonte quente e fonte fria, né? Que é de 300 para 1000 Kelvin, então daria 700 Kelvin ali de diferença. Eu coloquei N, Cp vezes 700 menos ΔU 23. Repare então que o trabalho está sendo aquele valor do enunciado menos a variação de energia interna, tá? Então, esse trabalho vai ser maior ou menor do que aquele valorzinho? Vai depender do que acontecer. Se o ΔU for negativo, ele vai ser maior. Se o ΔU for positivo, ele vai ser menor. Como é que eu sei? Como de 2 para 3 o produto PV aumenta, né? Basta você olhar aí, na verdade, o valor de pressão é o mesmo para os dois, mas como o volume aumenta, o produto PV vai aumentar. Isso significa que a temperatura aumentou. Se a temperatura aumenta, o ΔU também aumenta, então o ΔU ele é positivo. Então vai descontar alguma coisinha daquela quantidade, NCP 700. Então o trabalho não vai ser maior do que aquele valor, vai ser menor do que aquele valor. Portanto, o item está errado, tudo bem? Item 4, ainda na mesma questão, só que agora que eu coloquei nessa telinha aqui para ficar mais claro para a gente qual que seria o item 4. Ele fala assim: considere a figura a seguir em que A1 representa a área interna ao ciclo e A2 a área total abaixo do gráfico, tá certo? Com base na figura, assinale a opção que apresenta a eficiência do ciclo de Brayton em termos das referidas áreas. Como é que você calcula agora a eficiência desse motor, o rendimento desse motor, né, desse ciclo de Brayton aí, em função das áreas que estão aí marcadas, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Então vamos lembrar, né? O gráfico está aí, é um gráfico PV, e num gráfico PV, se você calcular a área abaixo do gráfico, né, o que você tem até tocar o eixo lá, seria o trabalho naquela transformação, tá certo? Aí é uma transformação cíclica, então a gente já viu também que numa transformação cíclica, o trabalho da área interna da figura é igual ao trabalho total realizado, tá bom? Mas vamos lá, ele quer saber o rendimento dessa máquina de Brayton. Como é que a gente calcula então rendimento? Vamos enumerar as transformações ali da seguinte maneira: eu vou chamar de 1, 2, 3 e 4 essas transformações nessa ordem. Foi aleatório a minha escolha, tá bom? Então, transformação 1, 2, 3 e 4. Relembrando, a transformação é isobárica. A 2, que parece uma adiabática ali, ela é isentrópica, né? Então a entropia permanece constante. A 3, outra isobárica. A 4, outra isentrópica. Tudo bem? E aí, o rendimento seria dado pelo trabalho total ali que você teve em função da quantidade de calor que você recebeu nesse ciclo, né? Para realizar o ciclo. A quantidade de calor fornecida pela fonte quente. Tudo bem? Bom, o trabalho é fácil da gente calcular, seria a área interna da figura, que é o nosso A1, né? Mas quem seria esse Q1? A quantidade de calor que você recebeu para realizar esse ciclo, né? Então a gente pode fazer o seguinte: vamos abrir o que seria o trabalho. O trabalho total, tanto pode ser essa área A1 aí, mas poderia ser calculado também, daria a mesma resposta, como sendo a soma dos trabalhos individuais em cada uma das transformações. Então você pega aí, o seu trabalho total seria tal 1, mais tal 2, mais tal 3, mais tal 4. Quando você somar essa quantidade aí, você vai ter o trabalho total que vai ser igual à área A1, tá certo? Mas ainda, quando você abre agora essas figuras aí, a gente pode prestar atenção em alguns detalhes, né? Por exemplo, tal 1 e tal 2, ambas estão indo para a direita, o volume está aumentando, é uma expansão. E toda expansão o trabalho é positivo, tá certo? Já no 3 e no 4,
as setinhas estão indo para o lado esquerdo, o volume está diminuindo em cada uma delas. Portanto, o trabalho dessas aí seria negativo, tá certo? Ou seja, quando você pega e soma as quantidades tal1 e tal2, como elas são positivas, tá certo? Esse seria um calor. Para realizar esse tipo de trabalho, a máquina tem que receber calor para conseguir fazer esse trabalho, tá certo? Então ela absorve calor. Já no 3 e no 4 é onde ela libera o calor, ela rejeita o calor. O calor seria negativo, o trabalho negativo é como se ela estivesse jogando calor fora. E a diferença entre essa parte positiva e negativa é o seu saldo. E o seu saldo é o trabalho total, aquilo que você realmente usou efetivamente entre aquilo que você recebeu de calor menos aquilo que você jogou fora do calor, tá certo? Então, a parte positiva aí representa o calor absorvido pelo grafo, né? Por você nesse grafo, pela máquina nesse grafo. E a parte negativa representa o calor rejeitado. Seria então a nossa fonte quente e a nossa fonte fria. E o saldo disso é aquilo que você usou para realizar trabalho, entenderam? Então, nesse caso, fica mais fácil agora da gente chegar na nossa resposta do rendimento. Tá? Então, como é que ficaria o nosso rendimento? O rendimento seria dado por trabalho total dividido pelo Q1. Perfeito. Quem que é o nosso Q1, né, gente? O Q1 é exatamente o trabalho que foi realizado na transformação 1 e 2, aquela parte positiva. Todo o calor que você recebeu ali veio do trabalho 1 e 2, tá certo? E aí agora, se a gente transformar esses trabalhos em área, fica mais fácil. Quem que é o trabalho total? É o trabalho do ciclo fechado, é o A1, a área da figura fechada, a área da figura interna. E o trabalho do trabalho T1 seria a área abaixo da curva 1 até tocar o eixo lá embaixo, tá certo? E da 2 a mesma coisa, abaixo da curva 2 até tocar o eixo V lá embaixo. Mas se você vai somar os dois, seria essa área total aí, tanto o A1 mais o A2. Então, a gente vai substituir isso pelas áreas e ficaria com isso, ó. O rendimento da nossa máquina de Brighton seria dado por A1 dividido por A1 mais A2, tá certo? Então a resposta seria a letra C, A1 dividido por A1 mais A2, ok? Próxima questão. PAS de 2018, ele fala assim: o teste de um protótipo de avião experimental usado no combate a queimadas foi realizado em regiões 1 e 2 de duas temperaturas conforme ilustra a figura anterior. Na região 1, de maior altitude, a temperatura externa é de 280 Kelvin, e na região 2, próximo do incêndio, é de 320 Kelvin. O motor do avião a combustão interna comporta-se como uma máquina de Carnot, então o motor está se comportando como uma máquina ideal de Carnot, com a temperatura cuja fonte quente é igual a 630 Kelvin. Com base nessas informações, julga os itens que seguem. Ele te dá 3 itens aí para a gente julgar se é verdadeiro ou falso. O gráfico a seguir ilustra de forma correta o ciclo do motor do avião na região 2. Eu vou dar o gráfico agora na próxima tela. 2. Na transformação adiabática que ocorre no motor, não haverá variação térmica, independentemente da região que o avião se encontrar. E 3. A eficiência do motor do avião na região 1 é pelo menos 10% maior do que na região 2. Como é que a gente faz isso, né, gente? Então vamos começar da primeira aí, ó. O gráfico a seguir, esse gráfico que você está vendo, ilustra de forma correta o ciclo do motor do avião na região 2. Bom, gente, lembra que ele falou que o avião obedece um ciclo de Carnot, né? A máquina de Carnot. Então, vamos relembrar o que seria o ciclo de Carnot, porque esse gráfico aí está um gráfico da temperatura pela entropia. E o ciclo de Carnot que a gente está acostumado é a pressão pelo volume, né? Então seria algo assim, ó. A gente tem uma máquina de Carnot que opera entre 320 Kelvin, que é a temperatura da fonte fria, tá certo? E T1, 630, que é a temperatura da fonte quente. Lembra que ele está na região 2, por isso que eu estou pegando 320, tá bom? Então a gente teria, no ciclo de Carnot convencional, duas isotérmicas. Você está vendo duas linhas cinzazinhas aí, curvas, né? Uma na região de 630 Kelvin e outra na região de 320 Kelvin. Essas duas curvas são isotermas, né? Por exemplo, o processo que eu numerei como 1 está sobre uma curva dessa, então ela é uma curva, uma transformação isotérmica. O processo 3 também é isotérmica. Se a gente considerar isso num ciclo horário, né? Então o 1 seria uma expansão isotérmica, o 2 seria uma expansão, porque o volume aumenta, mas uma curva que liga duas isotérmicas, essa é chamada de adiabática, tá certo? Isso no caso do ciclo de Carnot, tá certo? A 3 seria outra isotérmica e a 4 outra adiabática, tá certo? 3 e 4 sendo
compressões isotérmicas e compressões adiabáticas. Então, será que esse gráfico do lado ilustra isso que a gente está vendo no nosso ciclo de Carnot, né? Então, vamos lembrar, isotérmica, adiabática, isotérmica, adiabática. Então, vamos comparar esse gráfico com o gráfico da esquerda, tá certo? Olha a nossa transformação 1 aí, que é uma isotérmica. Ela ocorre toda ela, essa parte vermelha, em cima dos 630 Kelvin. Ou seja, a temperatura não muda enquanto você está sempre sob a mesma velocidade. O volume vai aumentando, a temperatura não muda. Então, a gente pode associar esse número 1 àquela curva lá de cima, né? A temperatura permanece constante, tá certo? A 630 Kelvin. E a entropia está aumentando. O que significa entropia aumentar? Significa que você está recebendo calor para poder o volume aumentar. Por isso que a gente tem a comparação ali. Já o número 2, que é uma transformação adiabática, você não tem trocas de calor. Se não tem calor entrando nem saindo no sistema, a sua entropia, né, a variação da entropia, o ΔS, vai ser zero. Então não muda a entropia também. Então a gente pode associar o 2 a 1 a isotérmica e a 2 a nossa adiabática que está aqui. Pelo mesmo raciocínio, a outra isotérmica, a 320, seria a parte mais baixa ali do gráfico, e a 4 seria outra onde a entropia não muda, né? A nossa adiabática do ciclo de Carnot. Então a gente pode trocar esse ciclo de Carnot num gráfico PV por um ciclo como esse de temperatura pela entropia, ou T por S, né? Da forma como a gente está vendo ali, parecendo um retângulo, tudo bem? Então o item está correto. Item 2. Numa transformação adiabática, ou na transformação adiabática que ocorre no motor, não haverá variação térmica, independentemente da região que o avião se encontrar. Então vamos lembrar. Adiabática. O que é uma transformação adiabática? Ela ocorre de forma tão rápida que não troca calor com o ambiente, né? Não troca calor com o meio. O Q é zero. Então lembra, a adiabática liga duas isotérmicas. É aquela curva que liga duas isotérmicas. Isso significa o seguinte, que numa adiabática ele sai de uma temperatura e vai para outra. Então a temperatura muda, tá? Embora ele não receba nem perca calor, a temperatura muda, a custa de outra coisa, tá certo? E ele fala lá no enunciado que não haverá variação térmica. Isso é mentira, né? Na verdade, há variação térmica, a temperatura está mudando. O que não muda é a quantidade de calor, tá bom? Então o item está errado. Item 3. A eficiência do motor do avião na região 1 é pelo menos 10% maior do que na região 2. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos calcular a eficiência do motor do avião na região 1 e na 2 e depois comparar as duas, tá certo? Lembrando que ele está dizendo que o nosso motor aí pode ser comparado com a máquina de Carnot, né? Então, a gente pode usar a expressão do rendimento para uma máquina de Carnot para aplicar nesse caso. Então, na região 1, a gente teria a fonte quente e o motor do avião, 630, e a fonte fria, 280 Kelvin, que seria o ar ali fora, por onde ele vai jogar o calor rejeitado, tá certo? Então, vamos lá. Ficaria 1 menos T2 sobre T1, trocando T2 e T1 por 280 e 630, como foi dado no enunciado, fazendo a continha aí, né? 630 menos 280 dividido por 630, ou 63, 28 e 63, daria 56%. Esse é o rendimento do motor do avião, né? Da eficiência do motor na região 1. Fazendo a mesma coisa agora na região 2, a gente obteria 49%, né? Substituindo a temperatura da fonte fria por 320, não 280. Daria 49. E aí, essa eficiência é pelo menos 10% maior do que na região 2, né? Repara só numa coisa, quando você faz 56 menos 49, você vai ter 7%. Só que não é isso que ele está falando, ele está perguntando se é pelo menos 10% maior do que na região 2. Então você tem que comparar as duas, dividir uma pela outra. Então se a gente dividir N1 por N2, 56 por 49, você vai ter 1,14. Isso significa que o N1 é 1,14 do N2, ou seja, 14% maior do que o N2, tá certo? Portanto, ele é, por ser 14% maior, ele é pelo menos 10% maior que na região 2. E o item estaria correto, tudo bem? Confesso também, entendo que nesse caso aí, o texto ficou mal escrito, tá? É por isso que algumas provas dizem que essa questão deveria ter sido anulada. Mas vamos lá. Questão 3 do PAS de 2008. Essa aqui eu adaptei, tirei uma parte do texto para a gente ficar com a parte que interessa mais para a gente, que é o cálculo ali da máquina térmica, tá bom?
Considere que a fábrica seja constituída por uma máquina térmica que usa parte da energia disponível para realizar trabalho e emite o restante como calor. Considere também que a eficiência dessa máquina seja 40% do rendimento da máquina de Carnot, dado por RC igual a 1 menos TF dividido por TQ, e que a máquina opere entre as temperaturas de 800 Kelvin e 4000 Kelvin. Nesse caso, se a energia disponível para o funcionamento da máquina for de 400 MJ, então mais de 270 serão eliminados como calor. Bom, gente, ele está comparando a máquina, né, térmica, que é a da fábrica lá, com uma máquina de Carnot, dizendo que essa máquina da fábrica tem 40% do rendimento de uma máquina de Carnot que opere naquelas temperaturas. Então vamos ver qual seria o rendimento de tal máquina, né, de uma máquina de Carnot que trabalhasse entre 800 e 4000 Kelvin. Então, a gente pode substituir esses valores e calcular, a partir da forma que a gente já está usando, né? 1 menos T2 sobre T1, 800 por 4000 ali, e chegar a 80%. Esse seria o rendimento máximo possível para qualquer máquina, né? Que operasse entre 800 e 4000 Kelvin. Essa é a máquina de Carnot. O que ele nos diz? Que a máquina da fábrica lá, a máquina térmica, tem 40% desse rendimento. Então, seria 40% desses 80%. Né? Então, 40% vezes NC, ou 0,4 vezes 0,8, que é os 80%, daria 0,32 ou 32%. Esse seria o rendimento da máquina lá da fábrica, tudo bem? Se ela tem 32% de rendimento, e se ela receber para trabalhar 400 megajoules, uma parte vai usar para realizar trabalho e uma parte vai ser eliminada como calor. Será que ela vai eliminar mais de 270 megajoules? Ou seja, o nosso Q2 seria maior, né, no caso, do que 270 megajoules? Como é que você faz? Basta aplicar a nossa formulazinha do rendimento em função de Q1 e de Q2, né, que é para máquina térmica. Pode ser usada para qualquer máquina também, tá certo? Que daria 1 menos Q2 sobre Q1. O rendimento, 32%, 0,32. Sempre faça contas em decimais e dê a resposta em porcentagem, tá bom? Então, em vez de usar 32 ali, eu ponho 0,32, igual a 1 menos Q2, que é a quantidade de calor rejeitada, né, da fonte fria, e o Q1, que seria a nossa quantidade de calor recebida pela fonte quente, 400 megajoules. Aqui eu vou dar a resposta já também em megajoules, tá bom? Então, isolando aí, a gente passando 1 para o outro lado, né, 1 menos 0,32 daria 0,68, Q2 sobre 400. Então, o Q2 seria 400 vezes 0,68, o que daria 272 megajoules, que é maior do que os 270 que ele está perguntando no enunciado, né? Portanto, o item está correto, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 4, é do PAS de 2006. Ele te dá um diagrama, pressão e volume, né? E diz o seguinte: o diagrama das transformações do gás no interior do motor de Stirling, descrito no texto, é mostrado na figura acima. As transformações AB e CD são isotérmicas, enquanto as transformações BC e DA são isocóricas. O rendimento térmico do motor de Stirling pode ser calculado pelas mesmas expressões do ciclo de Carnot, é o que a gente vai usar. A partir dessas informações e com base no diagrama acima, julgue os itens subsequentes. Então, eu te darei 5 itens para a gente julgar se é verdadeiro ou falso, né? Se está certo ou se está errado. Então, vamos começar pelo primeiro aí, ó. O primeiro item pergunta o seguinte: se as transformações BC e DA fossem adiabáticas em vez de isocóricas, o diagrama apresentado corresponderia ao ciclo de Carnot? Esse item está correto. Agora vamos explicar por que ele está correto, né? O que é o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot, gente, o gráfico dele, PV, ele traz 2 isotérmicas, como nesse caso aí, tá certo? E 2 adiabáticas ligando as isotérmicas, né? Então, DA e CB, ou de BC aí, de A para D e de B para C, ou vice-versa, deveriam ser transformações isotérmicas, assim como a gente resolveu nos exercícios anteriores, né? Como a 2 e a 4 aí. Então, se as transformações DA e BC forem adiabáticas, esse gráfico que você está vendo à sua esquerda, ele seria exatamente igual ao ciclo de Carnot, corresponderia ao ciclo de Carnot. Portanto, o item está correto, tá bom? Item 2. O gás, ao sofrer a transformação BC, recebe calor da fonte externa e esse calor é convertido em aumento da energia interna do gás, né? Como é que a gente pode fazer isso? De uma maneira até simples, concentra aí na parte BC. De B para C, você vai ver que o volume não muda. Se o volume não muda, né, gente, a gente tem uma transformação isocórica.
onde o volume não mudando, o trabalho vai ser zero, né? O trabalho ali de BC vai ser nulo, já que não tem variação no volume. Eu posso substituir ele nulo ali, então eu tenho que ΔU BC é o próprio QBC, ou seja, todo o calor que você der varia, ou tirar, né? No caso, variaria a energia interna do gás. Mas repare que ele fala que o gás recebe calor da fonte quente externa. Será que o gás, nesse caso, de B para C, está recebendo calor ou está perdendo? Como é que você faz isso, né, gente? O jeito mais simples de você fazer é verificar se o produto PV aumentaria ou diminuiria. Nesse caso, o produto, né, se você pegar PV no ponto B e PV no ponto C, você vai ver que no ponto C esse produto seria maior. Significa que a temperatura está aumentando, né? Então, se a temperatura está aumentando é porque você está recebendo calor, né? Então, o Q vai ser positivo, portanto, o ΔU também será positivo. Então, a energia interna vai aumentar, ok? Dessa maneira, o item está correto. Item 3. O trabalho total realizado pelo gás durante o ciclo ABCDA é igual à área interna da figura representada no diagrama. Então vamos ver. Repare que ABCDA, o ciclo está no sentido horário. Se estiver no sentido horário, o trabalho total vai ser positivo. Sentido anti-horário, o trabalho total seria negativo, tá bom? Nesse caso, ABCDA, sentido horário, trabalho positivo, e numa transformação cíclica, esse trabalho realmente é igual à área da parte interna da figura. Portanto, o módulo do trabalho seria a área da figura. A área, né, sempre vai dar positivo, é você que coloca o sinalzinho. Então, nesse caso, atenção para o sentido, como a gente comentou, né, como o sentido é horário, é positivo, então o item está correto, tudo bem? Item 4. Na transformação de D para A, o trabalho realizado pelo gás é positivo? De D para A. Se você olhar no gráfico de D para A, repare que o volume não muda. Se o volume não muda, né, se é uma transformação isocórica, não tem trabalho. O trabalho é zero. Então não é nem positivo nem negativo, né? O trabalho é nulo. Portanto, o item está errado, tá bom? Item 5. Para que as transformações sofridas pelo gás sejam realizadas no sentido anti-horário, ADCBA, o sistema precisa necessariamente receber trabalho externo. Então lembra, né, gente? Sentido horário, a gente tem uma máquina térmica, ela converte calor em trabalho. Sentido anti-horário é o que a gente chama de máquina frigorífica, tá certo? O que ela faz? Ela recebe, né, na verdade, ela perde calor para o ambiente, tá certo? Ou seja, um trabalho externo deve ser feito sobre o gás para tirar calor do sistema frio e levar para o sistema quente, ou seja, ir no sentido contrário ao natural, tá certo? Então, nesse caso, como o sentido seria anti-horário, seria uma máquina frigorífica que precisa receber um trabalho externo, no caso, por exemplo, uma geladeira, é o trabalho do compressor da geladeira, né? Que deve ser feito para poder tirar calor da parte fria da geladeira e jogar na parte quente, tá bom? Portanto, o item está correto. Questão 5, do PAS de 2016, também adaptada. Uma parte do texto a gente tirou só para deixar ele mais enxutinho aqui. E fala assim, ó. A seguir, são apresentadas características de 3 máquinas, máquina 1, 2 e 3, de mesmo valor. A máquina 1 é a máquina de Carnot que opera entre 2 reservatórios, um quente e um frio, 327 graus Celsius e 127 graus Celsius. A máquina 2, também de Carnot, opera entre 327 Kelvin e um frio a 127 Kelvin. A máquina 3, que extrai 30 vezes 10 a sexta calorias de uma fonte quente a temperatura de 300 Kelvin, rejeita 10 vezes 10 a sexta calorias para uma fonte fria a 150 Kelvin, entregando um trabalho de 60 vezes 10 a sexta joules. Considerando os aspectos relacionados ao rendimento e à viabilidade dessas máquinas, infere-se que a máquina 1 tem rendimento superior a 2 e a 3 e não viola as leis da termodinâmica. A máquina 2 tem rendimento superior a 1 e a 3, mas viola as leis da termodinâmica. Então aqui, na verdade, né, o que ele está perguntando é quem teria o maior rendimento, que máquina teria o maior rendimento das 3 e se alguma delas viola ou não as leis da termodinâmica, tá bom? Então vamos ver o seguinte, vamos analisar máquina por máquina, né? A gente tem aí 3 máquinas térmicas, todas elas com uma fonte quente e uma fonte fria, né? A máquina 1, 2 e 3. Então, usando os dados que eles nos deram, a máquina 1, ela opera entre 327 e 127 graus Celsius, né? 327 fonte quente, 127 graus Celsius a fonte fria e realiza trabalho
né, no meio do caminho. Ela pega uma parte do calor aí e usa para realizar trabalho. Já a máquina 2, 327 Kelvin e 127 Kelvin. E a máquina 3, ela opera entre 300 Kelvin e 150 Kelvin. E ela também, ele nos deu, nesse caso, a quantidade de energia que entra na máquina, sai da máquina e realizaria trabalho. O que a gente vai fazer? Vai calcular a eficiência, ou calcular o rendimento de cada uma dessas 3 máquinas para a gente poder comparar qual delas teria o rendimento maior, de acordo com os dados que nos foram dados. Então vamos pegar a máquina 1, que está aí, ó, 327 graus Celsius e 127 graus Celsius. Lembra, pelo enunciado, as 3 podem ser consideradas máquinas de Carnot. Então vamos colocar aqui, ó, a máquina 1. Quando você joga na formulazinha do rendimento de Carnot, repare que eu estou trocando 327 e 127 graus Celsius por 400 e 600 Kelvin. A gente tem que converter sempre para Kelvin antes de fazer a conta, tá? Daria 2/6, 0,33, que é o equivalente a 33,3%. Esse é o rendimento da máquina 1. Vamos fazer o rendimento da máquina 2. As temperaturas já estão em Kelvin, então vou jogar elas integralmente, do jeito que elas aparecem, na formulazinha. E aí eu acho 0,61, que é a mesma coisa de 61% para a máquina 2. E se eu jogar agora as temperaturas da máquina 3, né, do 300 e 150, eu acharia o rendimento de Carnot dessa máquina de 50%. Tudo bem? E aí vem as perguntas, né? Qual delas tem um rendimento maior? Nesse caso aí a gente está vendo que a 2 tem o maior rendimento das 3 aí, né? Então vamos ver as opções que a gente teria. Nas opções, considerando os aspectos relacionados ao rendimento, a viabilidade das máquinas, infere-se que a máquina 1 tem um rendimento superior a 2? Não. Então não pode ser a letra A. Letra B. A 2 tem um rendimento superior a 1 e a 3. Isso é verdadeiro. Mas viola as leis da termodinâmica? Será que ela viola em alguma coisa? A B poderia ser. A letra C. O 3 tem um rendimento superior a 1? A gente já viu que sim. Porém não tem um rendimento maior que o 2. Então não pode ser a letra C também. E a letra D. A 3 viola uma das leis da termodinâmica? Então a gente está entre a letra B e a letra D de dado, né? Qual das duas seria aí? Né? A gente vai ter que saber se a 3 ou alguma delas viola uma das leis da termodinâmica. E repare pelo enunciado lá de trás, ele comenta uma coisa muito interessante a respeito da máquina 3. A máquina 3 é uma máquina que extrai 30 vezes 10 a sexta calorias de uma fonte quente, a temperatura de 300, e rejeita 10 vezes 10 a sexta calorias para uma fonte fria, a 150, entregando um trabalho de 60 vezes 10 a sexta joules. Repara, algumas coisas estão em calorias e o trabalho está em joules, né? Então a gente tem que passar tudo para caloria ou tudo para joules para a gente poder comparar. Quando você pega então só a máquina 3, né? Aí eu já coloco para você qual foi o rendimento de Carnot que a gente achou em função das temperaturas. E achar o rendimento do Carnot significa o seguinte, gente. Essa máquina, não importa que máquina seja essa, o máximo que ela consegue te dar de rendimento, né, a essas temperaturas de 300 e 150 seria 50%. Ela não pode dar mais do que isso, tá bom? Mas aí ele fala que essa máquina aí, ela está te entregando um trabalho de 60 vezes 10 a sexta joules, tá bom? Ali tá, lá no enunciado tá joules. E esse 60 vezes 10 a sexta joules eu vou converter para calorias. Se eu considerar que cada caloria é 4 joules, eu vou dividir aquilo ali por 4, daria 15 vezes 10 a sexta calorias, tá bom? Então se você somar agora esses 15 vezes 10 a sexta calorias, que é o trabalho, com a quantidade de calor que você jogou fora, que é 10 vezes 10 a sexta calorias, né? Então olha só. Somando o trabalho com o Q2 aí, você teria 25 vezes 10 a sexta calorias. Só que isso tem que ter um balanço energético. Você não pode jogar fora mais ou menos do que aquilo que você recebeu, né? Essas duas coisas somadas tem que dar exatamente o que você recebeu. Só que lá em cima está dizendo que ele nos deu 30 vezes 10 a sexta calorias, né? Ou seja, 5 vezes 10 a sexta calorias simplesmente desapareceram. Esse balanço energético, como não está acontecendo, a primeira lei da termodinâmica está sendo invalidada, né? Porque a primeira lei é exatamente a conservação de energia nessas máquinas, tá bom? Como tem que ter uma conservação, a máquina 3, ela fere isso. Embora você possa até calcular o rendimento pelas temperaturas, o rendimento de Carnot dela, mas na prática aí, ela não está te entregando uma coisa compatível com a física, tá certo? Portanto, a resposta do nosso exercício aí seria a letra D. A máquina 3 viola uma das leis da termodinâmica, ok? E a gente para por aqui hoje, né? Fiquem com Deus, bom estudo para vocês, até a próxima aula.